Olá, tudo bom, minhas queridas irmãs e irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, amém? Nós vamos estudar hoje o quarto tópico da nossa lição, da nossa penúltima lição do trimestre, a ordem evangélica. À medida que a mensagem do evangelho se expande para novas áreas, o que é necessário? E por quê? Atos 12, 24 e 25 e Atos 13, de 1 a 3 responde. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Na igreja havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. À medida que a mensagem do Evangelho se expande para novas áreas, o que é necessário? É necessário nós termos mestres, pessoas que ensinam a palavra, obreiros, missionários, capazes, que zelem pela doutrina, pela palavra de Deus, e mandá-los a outros campos. Esses dois irmãos foram separados. Deus escolheu a eles, para que eles fossem assim consagrados e mandados a outros lugares para pregar a mensagem. Aqui em Primeiros Escritos, páginas 100 e 101 diz: a ordem evangélica é indispensável para levar a igreja à unidade da fé. Vi que nos dias dos apóstolos a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham demonstrado serem capazes de governar bem a própria casa e preservar a ordem na própria família e que podiam iluminar os que estavam em trevas. Então, não é uma escolha aleatória, é uma escolha que tem alguns critérios. Aqui está falando que eles escolheram homens que governavam a sua família, que governavam a sua própria casa. A pessoa, ela tem que se mostrar eficaz, ela tem que se mostrar que ela tem liderança, E que ela consegue, assim, conduzir as pessoas. Portanto, quando um irmão é escolhido para pregar a mensagem, a primeira coisa que se observa é como ele ordena a sua família. Como ele ordena a sua família. Continuando a leitura, diz assim: indagou-se a Deus com respeito a esses, e então, em harmonia com a mente da igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição das mãos. Havendo recebido a comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, eles saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes atendendo os santos na apresentação do corpo partido e do sangue derramado do ressurgido Salvador, que é a Santa Ceia, a fim de conservar sempre na memória dos amados filhos de Deus o seu sofrimento e morte. Aí diz ainda: vi que não estamos mais protegidos agora contra os falsos mestres do que eles estavam nos dias dos apóstolos. Naquele tempo já havia falsos mestres. Diz aqui ainda: temos o exemplo deles e devemos segui-lo. Irmãos de experiência e de mente saudável devem unir-se e, seguindo a palavra de Deus e a aprovação do Espírito Santo, devem com fervente prece impor as mãos sobre aqueles que tenham dado plena prova que receberam o chamado de Deus, sendo então separados para se dedicar inteiramente à sua obra. Esse ato mostraria a autorização da igreja à sua saída como portadores para levarem a mais solene mensagem já dada aos homens. Então, a ordem evangélica é essa, que nós devemos separar pessoas capazes, a igreja, deve separar pessoas capazes para poder ir pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. E por quê? Porque se faz necessário. As pessoas têm que ser ensinadas da maneira correta. E o mundo está cheio de falsos profetas, de falsos mestres, ensinando e distorcendo a palavra de Deus.
Então nós precisamos, né, ter pessoas capazes de fazer o quê? De ensinar corretamente a palavra de Deus, né? Não somente na fala, mas vivendo na sua própria vida. Nós estamos nos despedindo hoje, meus queridos, mas amanhã nós estaremos juntos de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos capacite, né? Às vezes nós somos obreiro e não somos pastores nem missionários, nós podemos ser voluntários, né? Mas pregando, né, de maneira concisa, né, de maneira prática, na nossa vida, a mensagem para aqueles que nós conhecemos.